Então eu gostaria que você voltasse aqui comigo e lesse o versículo, do versículo 1 ao 3 novamente, que diz assim: Naqueles dias, outra vez, reuniu-se uma grande multidão. Visto que não tinham nada para comer, Jesus chamou os seus discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Se eu os mandar para casa com fome, vão desfalecer no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Então, nesse primeiro cenário aqui, novamente uma multidão se aglomera em volta de Jesus. E isso era algo comum porque muitos estavam ali fascinados pelos ensinos de Jesus. E eles nunca tinham ouvido alguém que ensinasse como Jesus, porque Jesus ensinava, como as Escrituras vai falar, com autoridade, com poder. Muitos estavam ali porque provavelmente ouviram acerca de Jesus e as coisas que ele fazia, estavam como curiosos, esperando que os milagres e os sinais acontecessem. E talvez nós temos algumas outras pessoas aqui esperando por um milagre. Talvez muitos que estavam pensando que Jesus era a única esperança que ele tinha. Independente disso, o que a gente vê é que por onde Jesus passa, uma multidão vai atrás de Jesus, porque Jesus ele é extremamente fascinante na forma como ele fala, nas coisas que ele faz. Só que essa multidão, ela é uma multidão diferente daquela primeira multidão que nós temos na primeira multiplicação dos pães. Na primeira multiplicação dos pães, Jesus está em uma região onde era predominantemente de judeus. Nessa segunda multiplicação dos pães, Jesus está em uma região que é predominantemente de gentios, por conta da região que ele está, que a gente pode ver lá no versículo 31 do capítulo 7, que diz que Jesus tinha saído de Tiro e foi para a região de Decápolis. Nós sabemos que o evangelho de Marcos é um evangelho muito intenso e muito dinâmico. E como o Kaká já trouxe para nós uma analogia, que o evangelho de Marcos é como um fotógrafo que está ali registrando vários acontecimentos. E o evangelho de Marcos nos traz também esse senso de urgência, de uma necessidade de não se perder tempo, onde Cristo está ali levando a mensagem do evangelho e ele não tem tempo a perder. Então Cristo é muito dinâmico e muito intenso em todas as coisas que ele faz. E nós sabemos que muitas coisas que aconteceram na época não estão registradas nas Escrituras. Mas aquilo que está registrado, de alguma forma, Jesus quer nos ensinar algo e Jesus queria ensinar algo para os seus discípulos. Então, quando nós vemos que Jesus leva os seus discípulos para um cenário onde eles estão diante de uma multidão, que essa multidão é o seu povo, e depois Jesus ele repete isso, só que diante de um outro público, Jesus quer trazer para os seus discípulos que ele veio não somente para os judeus, mas ele veio também para os gentios. Lá em João 1, versículo 11 e 12, diz que ele veio para os seus e os seus não receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Veja que Jesus fala, que João vai falar, todos os que receberam e creram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Nós lembramos que domingo passado nós estávamos vendo a passagem onde aquela mulher de origem gentílica, ela chega para Jesus, porque sua filha está possuída por um demônio, e ela vai até Jesus para que Jesus faça algo. E o que Jesus fala para aquela mulher? É lícito tirar o
os pães da mesa dos filhos e dar aos cachorrinhos? O cachorro naquela época era um animal impuro, considerado pelos judeus um animal impuro. E por isso que muitas vezes eles tratavam os gentios dessa forma, como o povo impuro, um povo a qual eles não tinham, muitas vezes, nem que estar se relacionando. Porém, a gente vê que Cristo quer mostrar para os seus discípulos que o objeto do amor dele é o homem. Ele veio pelo homem. Nós vemos em Atos, quando Pedro ele tem uma visão que do céu desce um lençol cheio de animais impuros e uma voz vem e fala assim: mate e coma. E ele fala: Senhor, meus lábios nunca tocaram nada que fosse impuro. E aquela voz responde para ele: não considere impuro aquilo que Deus purificou. E isso foi importante para que Pedro depois pudesse entender que a mensagem do Evangelho era uma mensagem que deveria ser levada ao povo gentil. Hoje nós somos os discípulos de Cristo. E há uma multidão lá fora que não conhece o Evangelho. E a gente tem conversado nesses últimos tempos de como muitas vezes é difícil a gente, às vezes, por estar muito tempo na igreja, e a gente acaba fazendo amizades com as pessoas aqui. E às vezes a gente acaba não tendo contato com pessoas que não conhecem a Cristo. A gente se fecha no nosso grupo. A gente se fecha nas nossas amizades. E muitas vezes esquecemos dessa multidão que está lá fora. Enquanto, na verdade, a Bíblia é muito clara, a palavra do Senhor é muito clara, que Ele não nos tira desse mundo, mas Ele é com a gente nesse mundo. Porque não faz sentido uma lâmpada estar debaixo da cama. A lâmpada tem que estar em um lugar onde ela vai iluminar o ambiente. Então não faz sentido a gente estar escondido e não faz sentido a gente se fechar aqui. Porque a gente precisa estar onde há escuridão e há trevas e brilhar a luz de Cristo nesses lugares. Mas é interessante que nessa passagem eles estavam ali ouvindo os ensinamentos de Jesus. E eles estavam então ali já 3 dias. 3 dias eles estavam ali ouvindo a Jesus. Então chega o momento deles saírem, deles voltarem para suas casas. E Jesus olha e tem compaixão deles e chama os seus discípulos para falar: olha, se a gente despedir esse povo, eles já estão aqui 3 dias sem comer. É muito provável que alguns deles que moram tão longe vão morrer pelo caminho. Jesus os alimenta com a palavra de Deus, com a sua palavra. Mas Jesus olha também uma necessidade física e Ele vai de encontro a isso. Nós, como discípulos de Jesus, somos chamados não somente a pregar o Evangelho, mas também a olhar as necessidades que nos cercam e a responder a isso de alguma forma. Por isso, muitas vezes, no momento da oferta, eu costumo orar falando que nós possamos estar com os nossos olhos atentos às pessoas que estão à nossa volta. Porque muitas vezes nós vamos ser resposta de Deus para a oração de uma pessoa que está necessitada. Porque a Bíblia nos ensina, e a gente precisa lembrar disso, que a fé sem obras, ela é morta, ela é vazia. A Bíblia nos ensina que não é certo a gente despedir o nosso irmão com fome, com sede, com frio. Em outra passagem nós vamos ver Jesus falando: tive fome, deste-me de comer, tive sede, me deste de beber, tive frio e me cobristes. E eles dizem: Senhor, mas quando nós fizemos isso para o Senhor? Quando vocês fizeram a cada um desses meus pequeninos. Então nós somos
as mãos do Senhor, indo de encontro à necessidade das pessoas. Nós somos esse povo que é chamado a alimentar essa multidão, não só com a palavra de Deus, mas também olhar quais são as necessidades dessas pessoas. E a não ignorar essas necessidades. E atender essas necessidades. Mas é claro que, da mesma forma como na primeira multiplicação dos pães, na segunda, os discípulos tinham alguma coisa para falar. Na primeira multiplicação dos pães, os discípulos falaram: Senhor, nós teríamos que ter 200 denários para poder alimentar essa multidão. Será que é certo a gente gastar tanto dinheiro com isso? E aqui, no versículo 4, os discípulos falam: onde neste lugar deserto poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? Na segunda multiplicação dos pães, os discípulos eles olham para a sua volta, eles estão numa região deserta e pensam: da onde a gente vai tirar recursos para poder sustentar essa multidão? E eu acredito que muitas vezes nós agimos também como os discípulos. Nós olhamos a nossa volta, olhamos aquilo que nós temos, olhamos as circunstâncias que nos cercam. Temos, às vezes, um chamado de Deus para a nossa vida, mas encalhamos questionando: Senhor, mas como eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo, eu não tenho condições de falar o que eu preciso falar. E Jesus, então, pergunta para eles no versículo 5, o que vocês têm? E é interessante porque, antes de qualquer coisa, Jesus pergunta o que eles têm. E muitas vezes o Senhor nos pergunta: o que vocês têm? Eu lembro que, alguns anos atrás, logo que o Kaká assumiu, a gente estava numa reunião de liderança e tinha alguns cartazes. O primeiro cartaz que a gente tinha era como a igreja estava. Como a igreja recebia as pessoas, como as pessoas se chegavam na igreja, como elas eram recebidas, como elas permaneciam, como elas eram treinadas ou discipuladas. E a gente tinha um cenário que não era muito agradável, porque a gente viu várias coisas que, cara, a gente estava sendo falho nelas. Mas eu vejo como foi importante a gente sentar e olhar, cara, o que a gente tem? O que nós somos como igreja? E algo que o Kaká tem nos ensinado, que ele fala e que, gente, tem coisas que a gente repete e que elas às vezes parece que são chatas porque é muito repetitivo. Mas às vezes é necessário a gente ficar repetindo para que a gente guarde isso no nosso coração. E o Kaká ele sempre tem falado: Senhor, uma das orações que ele aprendeu, que ele tem orado e que nós como liderança temos orado, é: Senhor, faz algo nesse lugar, faz algo nessa igreja, que a gente vai poder olhar para trás e ver que foi o Senhor que fez, e não nós. E para que a gente possa saber que foi o Senhor que fez, às vezes é necessário a gente entender o que nós temos. Porque lá na frente a gente vai poder olhar para trás e ver, a gente não tinha condições, mas o Senhor fez. Isso faz me lembrar da história de George Miller. Para quem não conhece, ele é conhecido como o pai dos órfãos.
porque ele viveu em um período na Inglaterra onde havia muita morte, muitos órfãos, muitas crianças ficando sem pai, sem mãe, por conta das doenças, da guerra. Era a época da Revolução Industrial, então se mudou um pouco a forma de trabalho, e isso teve consequências. Havia um número muito grande de órfãos. E George Miller, ele olha para isso e aquilo começa a mexer com o seu coração, e ele pensa, não, a gente precisa fazer algo. E ele então começa a orar acerca de abrir um orfanato. E logo no começo tem duas histórias bem interessantes. Um pouquinho antes dele decidir acerca do orfanato, ele se encontra com um homem, e esse homem, ele descreve na sua biografia que aquele homem trabalhava muito, muito, a ponto de que fisicamente aquele homem estava sendo afetado. Ele fala que aquele homem sentia dores no seu corpo por conta da jornada excessiva de trabalho que ele tinha. George Miller se encontra com ele e fala assim, olha, eu acho que você precisa trabalhar menos. Porque o seu tempo com Deus não está tendo. Você precisa ter um tempo de oração, precisa ter um tempo meditando na palavra do Senhor. Você não está tendo um tempo de qualidade com Cristo. E eu acho que você deveria trabalhar menos. E aquele homem responde para ele, se trabalhando tanto que eu estou trabalhando eu não consigo sustentar minha família, como que eu vou sustentar minha família trabalhando menos? E ele tenta explicar para ele, mas quem sustenta a tua família não é o seu trabalho, é o Senhor que sustenta a tua família. E ele diz que aquele homem simplesmente dá um... tá bom, beleza. E ele sai daquela conversa pensando, poxa, se eu pudesse convencê-lo de que o Senhor pode sustentá-lo, se ele simplesmente entregar a sua vida para o Senhor. E aí ele começa então a pensar acerca do orfanato, e ele coloca 3 coisas em oração. E essa é uma das coisas que quando a gente olha para a biografia de homens que foram usados por Deus na história, tem essa coisa em comum, que é pessoas que eram pessoas de oração, eram pessoas que estavam constantemente na palavra do Senhor, e eram pessoas que estavam em circunstâncias onde eles sentiam que eles não podiam fazer nada, que eles dependiam do Senhor. Então ele começa a orar e ele coloca 3 objetivos. Um prédio, 1.000 libras e pessoas para trabalhar no orfanato. Só que ele tinha colocado um propósito dentro do coração dele. Eu não vou pedir dinheiro. Ele iria compartilhar acerca do orfanato, mas ele não iria pedir dinheiro para as pessoas. Então, quando ele começa a compartilhar do seu sonho, vem a primeira oferta. Ele pediu 1.000 libras. A primeira oferta que ele recebeu foi de 1 shelim, que era mais ou menos 5 centavos. Um tempo depois, ele continua orando. Antes dele compartilhar, veja que interessante, ele sentou com um amigo e falou, cara, eu queria sondar o meu coração e ver se realmente isso é certo. Tem alguma coisa na palavra de Deus que vai falar que não é certo eu abrir esse orfanato? Então ele estava em oração e sondando seu coração para ver se a motivação dele era correta. Então ele recebe 5 centavos. Alguns dias depois ele recebe mais uma oferta de 10 shelins, 50 centavos. E é claro, ele desanima. Ele pensa, puxa, eu preciso de 1.000 libras e agora eu tenho 55 centavos. E ele permanece em oração. E ele, crendo que aquela era a vontade de Deus para a sua vida, ele permanece.
E aí depois algumas pessoas começam a doar móveis. Algumas pessoas começam a falar, olha, eu vou trabalhar e não vou cobrar nada. E aí as coisas começam a acontecer. Depois de um tempo ele está com 3 prédios, com mais de 1.000 órfãos, sustentando mais de 80 missionários, distribuindo milhares de bíblias e milhares de panfletos evangelísticos. Um jovem escreve para ele, depois de 20 e poucos anos. Você veja, ele começou com quase nada. E depois de 20 e poucos anos, já haviam órfãos que haviam saído do orfanato, estavam trabalhando, estavam sustentando o orfanato. E ele recebe uma carta de um desses jovens falando, olha, muito obrigado por tudo que você fez na minha vida. Obrigado por ter cuidado de mim quando não tinha nada. E queria te agradecer, porque a coisa mais importante que você me deu não foi um lar, não foi comida, mas foi Jesus. E ele fala, eu quero continuar servindo o Senhor, quero continuar sendo fiel a Ele, e quero continuar sustentando esse orfanato, se Deus assim permitir. E mais uma história dentro dessa biografia que me chama muita atenção. Porque logo no começo, depois ali quando as coisas começam a andar um pouco, uma mulher vem, essa mulher ela trabalhava de costureira e ela ganhava 10 shillings por semana. Ganhava menos de 1 libra por semana. O pai dela morre, ela ganha 500 libras de herança. Ela paga suas dívidas e ela dá 100 libras. George Miller ele fica assim, caramba, será que essa mulher ela entende o que ela está fazendo? E ele não queria que as pessoas se envolvessem com o orfanato por uma questão só de caridade ou porque elas estavam se sentindo, de certa forma, manipuladas emocionalmente com a situação. Então ele vai, senta com aquela mulher e fala, você fez as contas corretas? Porque você doou 100 libras. Você está fazendo as contas certas? E a resposta daquela mulher foi, se o meu Senhor deu até a última gota de sangue por mim, por que eu não poderia dar 100 libras para Ele? Então Jesus pergunta para os seus discípulos o que eles têm. E eles respondem que eles têm apenas 7 pães. E veja o que Jesus faz. Versículo 6 ao versículo 10. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães e dar graças, partiu-os e os entregou aos seus discípulos, para que os servissem à multidão, e eles o fizeram. Tinham também alguns peixes pequenos, e ele deu graças igualmente por eles e disse aos discípulos que os distribuíssem. O povo comeu até se fartar. E ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Cerca de 4.000 homens estavam presentes, e tendo-os despedido, entrou no barco com seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Primeira coisa que Jesus faz, pede para que eles se assentem. Jesus coloca as coisas no lugar. Assim como eu havia falado, a gente estava na casa do Cacá, olhando para a situação da igreja. E eu acho que a primeira coisa que Jesus fez conosco foi justamente colocar as coisas no lugar. Organizar as coisas. Então ele toma aqueles pães dos discípulos e ele dá graça por aquilo. E Jesus nos ensina aqui que primeiro a gente precisa olhar para aquilo que nós temos, mas precisamos entregar essas coisas ao Senhor. Então, seja o seu tempo, seja o seu dinheiro, seja o que for, você entrega isso diante do Senhor. E o que Jesus ensina para os seus discípulos é
qual a primeira coisa que ele faz com aqueles pães? Ele agradece. Veja que a gratidão ela vem antes do milagre. Veja que a gratidão precede o milagre. Porque nós somos constantemente lembrados nas Escrituras que nós precisamos ser fiel no pouco. Nós somos lembrados que devemos ser gratos por aquilo que nós temos. Para que o Senhor então possa fazer algo depois disso. Às vezes nós podemos pensar que nós não temos muito. E precisamos lembrar que o pouco nas mãos do Senhor pode ser muito. O que a gente precisa é entregar ao Senhor o que nós temos. E deixar com que Ele faça. É interessante que depois que Jesus parte o pão, o que Ele faz? Ele entrega de volta para os seus discípulos. Jesus está fazendo com que os discípulos sejam parte da sua obra. E é isso que Jesus faz conosco. Ele quer nos fazer parte da sua obra. Ele poderia fazer aquilo, ele poderia fazer de alguma outra forma. Mas ele conta conosco, ele conta com a nossa participação na sua obra. E quem é pai sabe, entende o que é isso. Porque muitas vezes, os nossos filhos, o Samuel, ele é de lua. Às vezes ele gosta de ajudar e às vezes não. Mas quando ele está com essa vontade dele de ajudar, ele gosta muito de se envolver com as coisas na cozinha. E aí você vai lá, às vezes eu falo não, porque eu estou com pressa, eu quero fazer as coisas e me livrar daquilo logo. Só que depois, às vezes também, quando você fica não, aí você sente um desconforto no coração de, poxa, tá bom, vamos lá. Aí o que eu tenho que fazer, pai? Pega o sal aqui e derrama, daí pega o sal aqui, joga um monte de sal. Aí você fala, meu Deus do céu. Só que esse é um tempo de aprendizado para ele e é um tempo de eu passar tempo com ele. E é muitas vezes isso que acontece quando o Senhor nos envolve na sua obra, porque é um tempo que a gente aprende com o Senhor, mas é um tempo também que o Senhor passa tempo com a gente. E a gente vai conhecendo Ele, e a gente vai caminhando com Ele, e Ele vai trabalhando, e a gente tem essa imagem do oleiro que vai moldando o barro. Às vezes o barro desanda e ele tem que amassar tudo de novo e fazer de novo, e essa é a nossa vida. Mas é incrível como Deus, Ele deseja e Ele quer nos fazer participante da sua obra. Então Ele pega aqueles pães e devolve para os seus discípulos e fala para eles, vão lá e distribuam. Nós recebemos este pão, nós recebemos a Cristo. E Ele nos coloca nas nossas mãos, vão e levem a minha mensagem para esse povo. Então nós vamos para a segunda situação, onde Jesus tem um encontro com os fariseus logo depois disso. Ali do versículo 11 até o 13. Os fariseus vieram e começaram a interrogar Jesus para pô-lo à prova. Pediram-lhe um sinal do céu e ele suspirou profundamente e disse, porque esta geração pede um sinal milagroso. Eu lhes afirmo que nenhum sinal lhes será dado. Então se afastou deles, voltou para o barco e foi para o outro lado. É interessante porque Jesus acaba de fazer um milagre. E Jesus havia feito muitos outros milagres. Mas por que Jesus não queria fazer um milagre diante dos fariseus? Em Mateus 12:38, Jesus fala que esse grupo de fariseus, eles eram perversos, eram adúlteros, eram pessoas más. E eles estavam diante de Jesus não para ter certeza de que Jesus era o Messias. Eles não pediram um sinal para Jesus, Jesus,
Se tu és o Messias, então faz um sinal para que nós possamos crer em quem tu és. Eles estavam na maldade. Eles queriam pegar Jesus de alguma forma e mostrar para as pessoas, olha, esse é o cara que vocês estão seguindo. Ele é uma farsa. E Jesus vai falar que o único sinal que eles iriam receber era o sinal de Jonas. Que Jonas foi engolido e ficou 3 dias no peixe, depois ele é cuspido e ele prega em Nínive e ele fala, o único sinal que vocês vão ter de mim é a minha morte e a minha ressurreição. Mas tem uma coisa interessante aqui, porque o versículo 13 fala que ele se afasta deles, volta para o barco e vai para o outro lado. E às vezes tem pessoas, e às vezes tem situações que acontecem na nossa vida que a gente precisa fazer igual Jesus fez. Deixar para trás, voltar para o barco e atravessar. Eu lembro que nós tivemos uma conversa há um bom tempo atrás, uma situação muito difícil. Alguém falou algo extremamente pesado e ruim para uma pessoa. E essa pessoa, ela reconheceu o que ela falou. Ela pediu perdão. Mas aquilo ficou no coração daquela outra pessoa. E depois de alguns anos, aquilo ainda machucava e feria aquela pessoa. Ela não conseguiu simplesmente deixar aquilo e atravessar para o outro lado. E às vezes tem pessoas que nos fazem mal, às vezes tem situações que nos fazem mal, e a gente está preso nisso. E o Cacá sempre fala, o problema não é você ter dias ruins. O problema não é você, muitas vezes, ficar angustiado. O problema não é, muitas vezes, você se sentir mal. O problema, muitas vezes, não é você duvidar. O problema, muitas vezes, não é você permanecer na ira. Você sentir, na verdade, essas coisas, desculpa. Não é você sentir essas coisas. O problema é você permanecer nessas coisas. Porque isso vai te corroendo por dentro. E muitas vezes o que você precisa é simplesmente deixar de lado e ir para o outro lado. Permanecer na dúvida, permanecer na raiva, permanecer nesse lugar de você não conseguir receber o perdão de uma pessoa. Isso é algo que causa tanto mal para você. E a gente estava diante de uma situação que a gente não tinha mais o que fazer. Porque, veja bem, o outro lado já tinha reconhecido que tinha falhado. Já tinha pedido perdão. A gente não poderia simplesmente, fulano, volta aqui, pede perdão de novo. Aquela pessoa, ela precisava receber aquele perdão. E ela precisava aceitar aquilo. Mas não conseguia. E era nítido o quanto aquilo lhe afetava. Então, depois disso, nós vamos para a última parte. Jesus havia multiplicado os pães, havia tido esse encontro com os fariseus, havia tido esse embate ali. E ele quer trazer alguma coisa para os seus discípulos diante dessa situação. E é uma parte um tanto que engraçada. Porque diz assim, versículo 14 ao 16, os discípulos haviam se esquecido de levar o pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. Eles não aproveitaram lá a multiplicação dos pães para levar uns pães a mais. Estavam só com um pão dentro do barco. Tudo bem. E Jesus vai começar a falar ali. Versículo 15, advertiu-os Jesus, estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, é porque não temos pão. É engraçado, porque eles
acabaram de ver a segunda multiplicação dos pães. E eles estão pensando, putz, aí ó, Jesus está falando do fermento, estamos só com um pãozinho no nosso barco, o negócio vai ficar feio. E na verdade Jesus queria falar para eles acerca de como era perigoso dar ouvidos para aquilo que os fariseus estavam falando, para aquilo que eles ensinavam, para a forma como eles agiam. O fermento, até os dias de hoje, mas naquela época se pegava um pedacinho daquele pão fermentado, aí se fazia a massa novamente, pegava um pouco daquela massa fermentada e misturava com aquele pão, com aquela massa nova, e então aquele pouquinho de massa fermentada fazia com que toda aquela massa ficasse fermentada. E era isso que Jesus queria falar para eles. Olha, talvez esse pouquinho que vocês estão dando ouvidos pode fazer com que cause um estrago maior na vida de vocês. Novamente, citando Kaká, eu só vou citar ele, hein? Ele sempre fala, ninguém acorda em um dia e mete o louco, falando, cara, eu vou usar droga, eu vou se separar, eu vou, sabe, fazer tudo que eu não fiz, em um dia eu vou acordar doidão e vou fazer isso. Mas todo mundo que já teve contato, que conhece alguém, por exemplo, que tem problema com droga, sabe muito bem que essa pessoa às vezes começa com pouco. Começa fumando um cigarro normal, às vezes vai para maconha, crack, cocaína, e depois ela está em uma situação onde ela não consegue mais sair. Às vezes a gente sabe também, e a gente vê, que muitos casamentos, eles não simplesmente um dia a pessoa acorda e fala assim, eu não quero mais você, eu quero me separar. São coisas que são faladas, são atitudes que vão minando o relacionamento e que muitas vezes não são retratadas, que muitas vezes o casal não consegue chegar e falar, olha, eu fiz e falei tal coisa, me perdoe por isso, eu estou me sentindo assim, como você está se sentindo? E essas coisas vão minando o relacionamento até chegar no momento que alguma parte diz, olha, eu já não sinto mais nada por você. Como alguém vai de uma situação onde ela é extremamente apaixonada por uma pessoa, para um extremo onde ela já não quer mais nada com aquela pessoa? Não foi assim do nada. Tem uma música do Casting Crowns que começa o clipe com um retrato da família, tipo, despedaçado no chão, e o clipe começa assim, o retrato voltando para o lugar, e aí passa algumas cenas de coisas que vão acontecendo no relacionamento, para que então chegasse naquele momento onde o relacionamento está quebrado. E é muito legal, porque no final tem uma voz de uma criança dizendo, cuidado, olhinho com o que olha, cuidado, boquinha com o que fala, porque são essas coisas pequenas que vão minando os relacionamentos a ponto de chegar no momento que a pessoa já não sente mais nada pelo outro. E a mesma coisa é com o pecado, porque muitas vezes a gente vai dando trela para coisas que nós achamos pequenas. E meu pai sempre falava assim, olha, a gente desvia das pedras grandes e escorrega nas pequenas. Porque muitas vezes a gente olha pecados que para nós são tão asquerosos, tão nojentos, e a gente pensa, eu nunca vou chegar e cometer tal coisa, mas cometemos tantos outros pecados que fazem tão mal quanto aqueles que são grandes. E que muitas vezes podem aos poucos nos levar para um lugar onde a gente já não sente mais nada, onde às vezes nosso coração pode ser cauterizado por isso, e a gente já não sente que aquilo é errado, a gente não sente mais que aquilo é pecado, a gente não sente mais que aquilo ofende a Deus. Porque a gente já está tão inundado naquela prática. Então o que Jesus quer trazer para os seus discípulos é cuidado. Cuidado, porque parece ser pouco, mas esse pouco pode fazer com que o todo seja corrompido. E então Jesus vai,
dar um puxão de orelhas neles, do versículo 17 ao 21, para a gente encerrar. Jesus vai falar assim: percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem nem percebem? O coração de vocês está endurecido? Vocês têm olhos, mas não veem? Têm ouvidos, mas não ouvem? Não lembram? Quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam eles. E eles lhes disse: vocês ainda não entendem? Às vezes pode parecer engraçado, e a gente muitas vezes olha para muitas situações na Bíblia em que a gente, principalmente quando a gente olha para o povo de Israel, e a gente vê, Deus faz sinais, Deus faz maravilhas, e de repente o povo está lá, tipo assim, no deserto, pensando: poxa, que saudade das cebolas do Egito. E a gente pensa: poxa, mas esse povo é muito burro. E a gente pode pensar: poxa, os discípulos viram 2 milagres e eles ainda estão discutindo sobre comida. Jesus está muito certo em dar esse chega para lá neles. E eu acho que talvez a gente faz o mesmo. Às vezes a gente vê milagres do Senhor nas nossas vidas. A gente experimenta da bondade do Senhor. E às vezes em um dia a gente está assim, pensando: poxa, agora eu acho que essa daí, isso aí vai dar ruim. E a gente esquece daquilo que o Senhor já fez por nós. A gente esquece daquilo que o Senhor está fazendo, daquilo que Ele promete fazer nas nossas vidas. E a gente muitas vezes se encontra como os discípulos que viram, mas não estavam vendo, que ouviram, mas não estavam ouvindo, que estavam com o coração endurecido diante da situação. E novamente, eu falo isso não para que você se sinta, e nem eu, a gente sinta mal por estar nesse lugar. Porque a vida é assim. Às vezes a gente está bem e às vezes a gente está mal. Mas sabe o que é incrível nessa passagem? É que a gente vê o coração de Jesus para os seus discípulos. A gente vê que o coração de Jesus não está desistindo deles. O coração que insiste, persiste, ensina de novo e não desiste. E a gente precisa lembrar disso. Principalmente nesses momentos onde a gente não está bem, a gente precisa voltar os nossos olhos para o Senhor. Tirar os nossos olhos das circunstâncias. Voltar os nossos olhos para o Senhor e lembrar de quem Ele é. Lembrar de que Ele é aquele que, se a gente tem pouco, mas a gente entrega tudo isso nas suas mãos, sendo grato a Ele, Ele pode fazer alguma coisa. Então que a gente possa sair daqui e refletir. Refletir de como nós estamos com o Senhor, como está a nossa vida com o Senhor. Em qual desses cenários às vezes a gente se identifica e como a gente pode voltar os nossos olhos para o Senhor e deixar com que Ele faça aquilo que Ele quer fazer. Novamente, eu queria dizer: Deus nos chama para a sua obra. Deus nos chama para sermos participantes daquilo que Ele quer fazer nesse mundo. E a gente precisa entregar aquilo que nós temos diante dEle, deixar com que Ele nos use. Amém?